Então, nesse momento, vamos serenar nossos pensamentos, ligarmos ao Mestre. Vamos elevar nossos pensamentos ao Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos todos reunidos em um só pensamento, em uma só vibração, vibrando por todo esse mundo, por todo esse planeta maravilhoso que percorre o espaço, esse espaço infinito, e nós, nessa nave, governada por Jesus, estamos crescendo, evoluindo, aprendendo a perdoar, aprendendo a amar, aprendendo a conviver com o próximo. Um próximo imperfeito como nós. E por isso, nessa troca de experiências, nós agradecemos. Agradecemos pelos desafios da nossa jornada, que nos fazem buscar aprimoramentos. Agradecendo por toda a ajuda que temos para superar esses desafios. Agradecendo por esse corpo, agradecendo pelos amigos e pedindo que ilumine aos nossos inimigos. E graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Roberto Cida. Boa noite, tudo bem com vocês todos? Tudo certinho, tudo em paz? Então tá Boa bom. noite, tudo bem com você? Beleza. Olá, Celso. Ah, tudo bom? Fala, Carolina Celso. estava preocupada com o Roberto, viu? Fala para Carol que eu agradeço as preces que ela fez para mim. Tá bom. Tá bom. Ângela, abriu o Evangelho. Abri no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, e a lição é a indulgência. A indulgência. Bom, a gente está estudando então o livro A Gênese. Então a gente vai ler mais um pouco sobre a criação do universo e conversar um pouco sobre isso. Discutir, conversar sobre as teorias da criação aí do universo. Então, vou colocar na tela. A criação universal. Quem gostaria de ler hoje? Tu leu, Lourenço? Vamos lá, Celso. Só diminui a minha tela aqui. A criação universal. Após haver remontado, tanto quanto o permitia a nossa fraqueza, desculpa, em direção à fonte oculta de onde dimanam os mundos, como de um rio as gotas d'água, consideremos a marcha das criações sucessivas e dos seus desenvolvimentos seriais. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que estadeiam suas magnificências diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. Absolutamente não desapareceu essa substância de onde provém as esferas siderais. Não morreu essa potência, pois que ainda incessantemente dá à luz novas criações e incessantemente recebe reconstituídos os princípios dos mundos que se apagam do livro eterno. A substância etérea, mais ou menos rarefeita, que se difunde pelos espaços interplanetários, esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos rarefeito,
nas regiões imensas, ricas de aglomerações de estrelas, mais ou menos condensado onde o céu astral ainda não brilha, mais ou menos modificado por diversas combinações de acordo com as localidades da extensão, nada mais é do que a substância primitiva onde residem as forças universais, de onde a natureza ha tirado todas as coisas. Esse fluido penetra os corpos, como um oceano imenso. É nele que reside o princípio vital que dá origem à vida dos seres e a perpétua em cada globo, conforme a condição deste princípio que, em estado latente, se conserva adormecido, onde a voz de um ser não o chama. Toda criatura mineral, vegetal, animal ou qualquer outra, porquanto há muitos outros reinos naturais, de cuja existência nem sequer suspeitais, sabe, em virtude desse princípio vital e universal, apropriar as condições de sua existência e de sua duração. As moléculas do mineral têm uma certa soma de vida, do mesmo modo que a semente do embrião, e se grupam, como no organismo, em figuras simétricas que constituem os indivíduos. Muito importa nos componentes da noção de que a matéria cósmica primitiva se acha revestida não só das leis que asseguram a estabilidade dos mundos, como também do universal princípio vital que forma gerações espontâneas em cada mundo, à medida que se apresentam as condições da existência sucessiva dos seres e quando soa a hora do aparecimento dos filhos da vida durante o período criador. Efetua-se, assim, a criação universal. É, pois, exato dizer-se que, sendo as operações da natureza a expressão da vontade divina, Deus a criado sempre, cria incessantemente e nunca deixará de criar. Até aqui, porém, temos guardado silêncio sobre o mundo espiritual, que também faz parte da criação e cumpre seus destinos conforme as augustas prescrições do Senhor. Acerca do modo da criação dos espíritos, entretanto, não posso ministrar mais do que um ensino muito restrito, em virtude da minha própria ignorância, e também porque tenho ainda de calar-me no que concerne a certas questões, se bem já me haja sido dado aprofundá-las. Aos que desejam religiosamente conhecer e se mostrem humildes perante Deus, direi, rogando-lhes, todavia, que nenhum sistema prematuro baseiem nas minhas palavras. O espírito não chega a receber a iluminação divina. Ele dá simultaneamente com o livre-arbítrio e a consciência a noção dos seus altos destinos, sem haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra da sua individualização. Unicamente, a datar do dia em que o Senhor lhe imprime na fronte do seu tipo augusto, o espírito toma lugar no seio das humanidades. De novo, peço, não construais sobre as minhas palavras os vossos raciocínios, tão tristemente célebres na história da metafísica. Eu preferia 1000 vezes calar-me sobre tão elevadas questões, tão acima das nossas meditações ordinárias, a vos expor, a desnaturar o sentido de meu ensino e a vos lançar, por culpa minha, nos inextricáveis dédalos do deísmo ou do fatalismo. Pois é. Então, está dizendo que a gente conhece uma pequena parte da matéria, das partículas do universo. Então, a gente sabe que
O nosso corpo, por exemplo, é formado de átomos. Tem prótons, nêutrons, elétrons, e assim vai. Toda essa matéria física que a gente consegue palpar é feita dessas partículas. Só que existe uma quantidade muito grande de matéria que não é vista, não é ainda conhecida. Então, se sabe-se que dentro do universo, o que a gente consegue enxergar é, por exemplo, 1/6 de todo o universo. Boa parte da massa do universo a gente desconhece. É a matéria escura, que o pessoal não enxerga, então chama de matéria escura, né? Mas ele está dizendo que tudo isso que é formado vem de uma matéria primitiva. E essa matéria primitiva, que a gente, dentro do Kardec chama de fluido cósmico universal, né? E que a palavra fluido talvez não seja a melhor palavra, mas foi chamado de fluido cósmico universal. Esse fluido, as modificações do fluido, forma tudo que existe no universo. Então, a gente forma os sóis, forma os planetas, os satélites, os minerais, os vegetais, os seres vivos, os seres humanos. Toda essa parte física do nosso corpo é formada disso, da dessa combinação de uma matéria-prima do fluido cósmico universal. Mas ele diz então o seguinte: mas esse fluido cósmico eu condenso um pouco mais, ou condenso um pouco menos. E hoje ele está formando um Sol, formado basicamente de hidrogênio e hélio. Amanhã ele vai formar outros elementos. Depois da manhã, ele acaba explodindo, ele acaba morrendo, e ele acaba voltando a formar uma parte da matéria primitiva. Que todo o universo nasce, cresce e morre. Então, essa matéria vai se transformando ao longo dos bilhões, trilhões de anos. Ele está dizendo também que na hora que vai formando as coisas, então está formando, por exemplo, um planeta. O planeta Terra formou uma bola incandescente. E depois isso é resfriado, 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 até que se formou os pequenos seres vivos que foram se crescendo, desenvolvendo, formaram seres maiores e foi. Crescendo, geraram os vegetais, os animais, depois o ser humano. Ele está dizendo também que a essência da vida também está aí. Também vem dessa matéria, também vem daí. Então, a ciência fala, como é que surgiu a vida no planeta Terra? Foi de alguma partícula de vida que veio de outro planeta, junto com um meteoro, junto com um cometa, junto com alguma coisa, ou foi gerado aqui mesmo, né? Ah, Antigamente, acreditava-se que a ciência não podia gerar, por exemplo, matéria orgânica dentro de um laboratório. Hoje a gente cria moléculas orgânicas no laboratório. Então, o que a gente entende hoje o nosso conhecimento hoje é muito simplificado. E ao longo do tempo a gente vai desenvolvendo melhor esse nosso conhecimento. Esse espírito que tem um grande conhecimento que deu que acabou dando esse depoimento, ele fala: cuidado, eu sou ainda limitado. Então, eu não consigo falar muito mais do que eu estou dizendo agora. E mesmo que eu tenho medo, receio de falar e falar besteira. Outra coisa ele fala, então existe matéria, né? E existe espírito. Aí ele fala que a criação do espírito, ele não entende muito bem como é que funciona.
Ele pode falar muito mais da criação da parte material, mas a parte espiritual, ele não... Que Deus cria, que é um dos das partes fundamentais, né? Matéria e espírito. Ele fala, não posso te dizer muita coisa. Na verdade, eu posso dizer quase nada, porque eu não conheço muito bem a criação de um espírito. Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente pode explicar, abranger, aceitar o que a ciência diz, mas vamos não inventar coisas além do nosso conhecimento, que é limitado. Os balões rosa, igual o Kardec, ele disse que ele não sabia de nada, mas ele desconfiava de muita coisa. Acho que nessa época o Kardec ele tinha certo que está querendo estudar, projeta alguma coisa, né? Mas com que certeza? Se não tem realmente é, prova sobre isso, né? Então, mas dá para a gente fazer uma exposição do que está pensando, né? Mas não acredite nisso. Tá bom. Os sóis e os planetas. Sucedeu que, num ponto do universo, perdido entre as miríades de mundos, a matéria cósmica se condensou sobre a forma de imensa nebulosa. Animada esta das leis universais que regem a matéria. Em virtude dessas leis, notadamente da força molecular de atração, tomou ela a forma de um esferoide, a única que pode assumir uma massa de matéria insulada no espaço. O movimento circular produzido pela gravitação, rigorosamente igual, de todas as zonas moleculares em direção ao centro, logo modificou a esfera primitiva a fim de a conduzir de movimento em movimento à forma lenticular. Falamos do nebulosa. Novas forças, novas forças surgiram em consequência desse movimento de rotação. A força centrípeta e a força centrífuga, a primeira tendendo a reunir todas as partes no centro, tendendo a segunda a afastá-las dele. Ora, acelerando o seu movimento à medida que a nebulosa se condensa e aumentando o seu raio à medida em que ela se aproxima da forma lenticular. A força centrífuga, incessantemente desenvolvida por essas duas causas, logo predominou sobre a atração central. Assim como o movimento demasiado rápido da funda lhe quebra a corda, indo o projeto cair longe. Também a predominância da força centrífuga destacou o círculo equatorial da nebulosa e desse anel uma nova massa se formou, isolada da primeira, mas todavia submetida ao seu império. Aquela massa conservou o seu movimento equatorial que, modificado, se lhe tornou movimento de translação em torno do astro solar. Ademais, o seu novo estado lhe dá um movimento de rotação em torno do próprio centro. A nebulosa giratriz, que deu origem a esse novo mundo, condensou-se e retomou a forma esférica, mas, como o primitivo calor desenvolvido por seus diversos movimentos, só com extrema lentidão se enfraqueceu. O fenômeno que acabamos de descrever se reproduzirá muitas vezes e durante longo período, enquanto a nebulosa não se haja tornado bastante densa, bastante sólida para oferecer resistência eficaz às modificações de forma que o seu movimento de rotação sucessivamente lhe imprime. Ela, pois, não terá dado nascimento a um só astro, mas a centenas de mundos destacados
do foco central, saídos dela pelo modo de formação mencionado acima. Ora, cada um desses mundos, revestido como o mundo primitivo, das forças naturais que presidem a criação dos universos, gerará sucessivamente novos globos que, desde então, lhe gravitarão em torno, como ele, juntamente com seus irmãos, gravita em torno do foco que lhes deu existência e vida. Cada um desses mundos será um sol, centro de um turbilhão de planetas sucessivamente destacados do seu equador. Esses planetas receberão uma vida especial, particular, embora dependente do astro que os gerou. Os planetas são, assim, formados de massas de matéria condensada, porém ainda não solidificada, destacadas da massa central pela ação da força centrífuga e que tomam, em virtude das leis do movimento, a forma esferoidal mais ou menos elíptica, conforme o grau de fluidez que conversaram. Um desses planetas será a Terra, que, antes de resfriar e revestir-se de uma crosta sólida, dará nascimento à Lua, pelo mesmo processo de formação astral, a que ela própria deveu a sua existência. A terra, doravante inscrita no livro da vida, berço de criaturas cuja fraqueza as asas da divina providência protege, nova corda colocada na harpa infinita e que, no lugar que ocupa, tem de vibrar no concerto universal dos mundos. Bom, ele está dizendo, né, a descrição, né, da criação dos sóis, dos planetas, e agora até do satélite. Então, o que existe é, digamos, uma grande quantidade de energia. Essa grande quantidade de energia gera uma grande explosão. Essa grande explosão acontece no universo. E essa grande explosão, grande quantidade de energia concentrada, acaba se expandindo. Toda essa energia gigante, quantidade de matéria gigante, acaba crescendo, expandindo e acaba girando. Então, à medida que vai passando o tempo, essa grande quantidade de energia crescendo, expandindo, girando, ele vai se resfriando. E ele está dizendo que, se você pegar, por exemplo, um barbante, amarrar uma pedra nesse barbante e girar, você gira, 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 enquanto o barbante conseguir manter a pedra, o barbante está esticado, mas então existe uma força que faz com que a pedra fique presa nesse barbante e gire. Só que, se eu girar com muita força, o barbante vai se romper. E quando o barbante se rompe, ele deixa de andar em linha curva, mas ela vai muito rápida numa linha reta. Isso acontece também com todos esses corpos celestes. Então, se um corpo é puxado com um barbante, e esse barbante dentro do universo é a força da gravidade, ele acaba fazendo essa curva. Então, por exemplo, o planeta Terra, ele acaba girando em torno do Sol. Se o Sol não existisse, ele iria em linha reta. Mas, como existe a força de atração do Sol, a força da gravidade, a Terra faz uma curva, que não é uma esfera perfeita, mas é uma elipse. É uma curva, é um círculo
puxado, né? Então, ele acaba fazendo esse contorno. Mas antes de chegar nesse movimento, ele veio de uma energia maior anterior. Então, a Terra, antes disso, ela era uma bola de fogo. E essa bola de fogo, que era a Terra, veio do nosso próprio Sol. Então, a Terra, os planetas vieram de uma massa única do nosso Sol. E todo esse conjunto vieram de uma outra massa muito maior que o nosso sistema solar está circulando. Então, era um bloco só que explodiu, gerou energia, roda, e que gerou muitos sistemas solares, as galáxias, as nebulosas. Depois, isso gerou o nosso sistema, que está girando, o nosso Sol, que também está girando em torno de algo maior, e os vários planetas girando em torno desse Sol. E ainda quando a Terra ainda era uma bola de fogo, uma parte da Terra se desprendeu. E uma parte da Terra que se desprendeu, só que ele se desprendeu e não conseguiu fugir da Terra. Ele tinha o barbante, porque tinha a força da gravidade que segurava. Então, uma parte da Terra se desprende, mas ele continua girando em torno da Terra. E é o que a gente chama de Lua. E pelos movimentos que faz, né, de rotação, de translação, esses corpos satélites, sóis, estrelas, planetas, têm uma forma mais ou menos esférica, que é uma forma que é formado naturalmente quando esses corpos giram. Então, se for olhar a Lua, é uma parte da Terra. E a Terra ainda era toda ela meia molenga, de uma forma, uma energia muito quente ainda. No caso do planeta Terra, a gente tem só um satélite, a Lua. Mas existem outros planetas do nosso sistema, de outros sistemas, que têm mais de um satélite, mais de corpos menores em torno de um planeta maior. Comentários, perguntas? Os satélites. Antes que as massas planetárias houvessem atingido um grau de resfriamento, bastante a lhes operar a solidificação, massas menores, verdadeiros glóbulos líquidos, se desprenderam de algumas no plano equatorial, plano em que é maior a força centrífuga, e, por efeito das mesmas leis, adquiriram um movimento de translação em torno do planeta que as gerou. Como sucedeu a estes com relação ao aço central que lhe deu origem. Foi assim que a Terra deu nascimento à Lua, cuja massa menos considerável teve que sofrer um resfriamento mais rápido. Ora, as leis e as forças que presidiram esse fato de ela se destacar do equador terreno e o seu movimento de translação no mesmo plano agiram de tal sorte que esse mundo, em vez de revestir a forma esferoidal, tomou a de um globo ovoide, isto é, a forma alongada de um ovo, com o centro de gravidade fixado na parte inferior. As condições em que se efetuou a desagregação da Lua
pouco lhe permitiram afastar-se da terra e a constrangeram a conservar-se perpetuamente suspensa no seu firmamento, como uma figura ovoide, cujas partes mais pesadas formaram a face inferior voltada para a terra, e as partes menos densas lhe constituíram o vértice. Se com essa palavra se designar a face que, do lado oposto da terra, se eleva para o céu. É o que faz que esse astro nos apresente sempre a mesma face. Para melhor compreender o seu estado geológico, pode ele ser comparado a um globo de cortiça, tendo formada de chumbo a face voltada para a Terra. Daí, duas naturezas essencialmente distintas na superfície do mundo lunar. Uma, sem qualquer analogia com o nosso, porquanto lhes são desconhecidos os corpos fluídicos e etéricos. A outra, leve relativamente à Terra, pois que todas as substâncias dentro se caminharam para este hemisfério. A primeira, perpetuamente voltada para a Terra, sem águas e sem atmosfera, a não ser aqui e ali nos limites desse hemisfério terrestre, a outra rica de fluidos, perpetuamente oposta ao nosso mundo. O número e o estado dos satélites de cada planeta tem variado de acordo com as condições especiais em que eles se formaram. Alguns não deram origem a nenhum astro secundário, como se verifica com Mercúrio, Vênus e Marte. Ao passo que outros, como a Terra, Júpiter, Saturno, etc., formaram um ou vários desses astros secundários. Além de seus satélites ou luas, o planeta Saturno apresenta o fenômeno especial do anel, que, visto de longe, parece cercá-lo como uma areola branca. Essa formação é para nós uma nova prova da universalidade das leis naturais. Esse anel é o efeito ou resultado de uma separação que se operou no equador de Saturno, ainda nos tempos primitivos. Do mesmo modo que uma zona equatorial se escapou da Terra para formar o seu satélite. A diferença consiste em que o anel de Saturno se formou em todas as suas partes de moléculas homogêneas, provavelmente já que o ser já em certo estado de condensação e pode, dessa maneira, continuar o seu movimento de rotação no mesmo sentido e em tempo quase igual ao do que anima o planeta. Se um dos pontos desse anel houvesse ficado mais denso do que o outro, uma ou mais aglomerações de substâncias se teriam subitamente operado e Saturno contaria com muitos satélites a mais. Desde a época da sua formação, esse anel se solidificou, do mesmo modo que os outros corpos planetários. Ele está dizendo que tem, antes da Terra se solidificar, então a Terra era uma bola de fogo. E, aos poucos, a Terra foi solidificando mais de fora para dentro. Então, a gente tem uma crosta, uma camada, né, sólida na superfície do nosso globo. Mas, se a gente for para o interior da Terra, ele ainda é uma bola de fogo. Então, os materiais do interior da Terra, eles são líquidos, né? Como a gente sabe disso? Ué, é só fazer um furo. Ou melhor, é só observar os vulcões. Então, os vulcões são respiros do interior da Terra. Então, o interior da Terra é do jeito que sai a lava dos vulcões, daquela composição, daquela temperatura. E eu tenho uma camada resfriada, sólida, na superfície.
Então imagina todo esse interior da Terra, essa lava, o planeta formado só de lava. De repente, um vulcão explode e solta lava longe. Isso porque a energia que existe hoje é bem menor que a energia de antigamente. Mas imagina lá todo o planeta líquido com muita energia. De repente, em um certo momento, ocorre, devido às reações químicas, grande explosão. E essa explosão foi tão grande que um pedaço da Terra voou longe. E voou tão longe, só que ele voou, mas tem as leis de atração. Então ele voou, ficou distante da Terra, mas continuou girando em torno da Terra. Acontece que a Lua, naquela época, também era toda ela molenga, toda ela moldável. E, devido à força de atração da Terra, acabou ficando o satélite Lua não ficou homogêneo. Então, a Terra, por exemplo, ela, ela acaba em torno do Sol girando. Então, a face da Terra para o Sol vai mudando. Então, agora, por exemplo, nós estamos do lado que o Sol não bate, por isso que é noite. Daqui a algumas horas que a Terra vai girar, a face nossa vai estar direcionada para o Sol. Então, vai ser dia. Então, a Terra vai girando e vai formando dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Ou a Lua, por volta dela ter de um lado mais densa e do outro menos densa, e devido às leis naturais, existe uma parte que fica sempre voltada para a Terra. Então a gente enxerga a mesma face da Lua o tempo todo. Então a Lua gira e a gente enxerga a mesma face. E a face mais densa. E a face menos densa fica do outro lado. Então a gente não enxerga a outra face. Então a gente chama de face oculta da Lua. Porque é uma face que a gente não está enxergando. Mas por quê? Porque existe, durante a formação do satélite, ficou densidades diferentes. A mais próxima da Terra, mais densa. A mais longe da Terra, menos densa. Então, isso faz com que seja um corpo, né, que está girando em torno, né, da Terra, mas, diferente da Terra que gira, rotaciona, ela está acompanhando o movimento da Terra. Comentários, perguntas? Bom, os cometas, astros errantes, ainda mais do que os planetas que conservaram a denominação etimológica, os cometas serão os guias que nos ajudarão a transpor os limites do sistema a que pertence a Terra e nos levarão a regiões longínquas da extensão sideral. Mas, antes de explorarmos os domínios celestes com o auxílio desses viajantes do universo, bom será demos a conhecer, tanto quanto possível, a natureza intrínseca deles e o papel que lhes cabe na economia planetária. Alguns hão visto nesses astros dotados de cabeleira mundos nascentes a elaborarem no primitivo caos em que se acham
as condições de vida e de existência que tocam em partilha as terras habitadas. Outros imaginaram que esses corpos extraordinários eram mundos em estado de destruição e, para muitos, a singular aparência que tem foi motivo de apreciações errôneas acerca da natureza deles. E isso a tal ponto que não houve, inclusive na astrologia judiciária, quem não os considerasse como pressagiadores de desgraças, enviados por desígnios providenciais à terra espantada e tremente. A lei de variedade se aplica em tão larga escala nos trabalhos da natureza que admira hajam os naturalistas, os astrônomos e os filósofos fabricado tantos sistemas para assimilar os cometas aos astros planetários e para somente verem neles astros em graus mais ou menos adiantados de desenvolvimento ou de caducidade. Entretanto, os quadros da natureza deveriam bastar amplamente para afastar o observador da preocupação de perquirir relações inexistentes e deixar aos cometas o papel modesto, porém útil dos astros errantes, que servem de desbravadores dos impérios solares. Por que os corpos celestes de que tratamos são coisa muito diversa dos corpos planetários? Não tem por destinação, como esse, servir a habitação de humanidades? Eles vão sucessivamente de sóis em sóis, enriquecendo-se, às vezes, pelo caminho de fragmentos planetários reduzidos ao estado de vapor, buscar nos seus centros os princípios vivificantes e renovadores que derramam sobre os mundos terrestres? Nossa, capítulo 9, item 12. C. Quando um desses astros se aproxima do nosso pequenino globo para lhe atravessar a órbita e voltar ao seu apogeu, situado a uma distância incomensurável do Sol, o acompanhássemos pelo pensamento para visitar com ele as regiões siderais, transporíamos a prodigiosa extensão da matéria etérea que separa as estrelas mais próximas ao Sol. E, observando os movimentos combinados deste astro, que se suporia desgarrado no deserto infinito, ainda aí encontraríamos uma prova eloquente da universalidade das leis da natureza, que atuam a distâncias que a mais ativa imaginação mal pode conceber. Aí, a forma elíptica toma a forma parabólica e a marcha se torna tão lenta que o cometa não chega a percorrer mais que alguns metros no mesmo em que o seu perigeu percorria muitos milhares de léguas. Talvez um Sol mais poderoso, mais importante do que aquele que o cometa acaba de deixar, exerça sobre esse cometa uma atração preponderante e o que recebe da categoria dos seus súditos. Então, a vossa pequenina terra, em vão as crianças admiradas lhe aguardarão o retorno que haviam predito, baseando-se em observações incompletas. Nesse caso, nós, que pelo pensamento acompanhamos as regiões desconhecidas do cometa errante, depararemos com uma nação nova que os olhares terrenos não podem encontrar, inimaginável para os espíritos que habitam a Terra, inconcebível mesmo para as suas mentes, porquanto ela será teatro de inexploradas maravilhas. Chegamos ao mundo astral. Nesse mundo deslumbrante dos vastos sóis que irradiam pelo espaço infinito e que são as flores brilhantes do magnífico jardim da criação. Lá chegados, apenas saberemos o que é a Terra. Então, a gente observa, né, a rotação da Lua em torno da Terra.
A gente observa a Terra e outros planetas do nosso sistema solar girarem de forma elíptica em torno do nosso Sol. Só que o nosso Sol é um Sol pequenininho. Existe, né? A força gravitacional depende da distância entre os corpos e depende da massa. Então, o nosso Sol é gigante, próximo, em comparação à Terra. Mas, em comparação a outros corpos do universo, ele é modesto. Então, ele está dizendo que um cometa, ele está fazendo uma órbita. Só que a atração do cometa pelo nosso Sol é muito fraca. Ele está respondendo a uma atração muito mais intensa de um corpo muito mais pesado, muito mais de uma massa muito maior. Então, o cometa atravessa vários sistemas solares, também fazendo uma órbita, tanto que o cometa ele passou aqui, depois de muitos anos, ele volta a passar pela Terra, porque ele também atende às leis naturais. Só que a gente não consegue acompanhar a órbita completa dele, porque ele está indo tão longe que escapa a nossa a gente enxergar. Agora, o pessoal falava que o cometa Halley, por exemplo, quando o cometa Halley passa, acontece desgraça. Na verdade, acontecem coisas ruins, né? E coisas boas e coisas ruins o tempo todo, né? Se eu passou o cometa Halley hoje, fala, olha assim, então, o vaso quebrou porque o cometa Halley passou. Anotei, vaso quebrou, culpa do Halley. E eles tentaram colocar a culpa no cometa de várias coisas ruins que aconteceram. Na verdade, não é assim, né? Agora, do que é composto o cometa? Ele está caminhando pelo universo. Se ele encontra alguma poeira cósmica, encontra alguma coisa, essas partículas podem se aglomerar a ele e pode crescer. Agora, o cometa pode ser feito de parte de gelo. E quando passa próximo de um Sol, parte desse gelo se desfaz e acaba gerando aquela cauda brilhosa, que é uma cauda de um material gasoso. Então, o que ele está dizendo? O cometa é um planeta nascendo, é um planeta morrendo. Ele está dizendo, não é nem uma estrela, nem um planeta, é um outro corpo celeste que está girando em torno de algo que a gente desconhece. Então, ele está girando, por isso que a gente falou, existem corpos, existem tipo, estrelas muito maiores que o nosso Sol. E existe matéria escura que também tem uma massa tão grande que também faz com que os planetas ou estrelas girem em torno dele, para formar, por exemplo, a Via Láctea, para formar grandes aglomerados. A Via Láctea. Pelas belas noites estreladas e sem luar, toda a gente há contemplado essa faixa esbranquiçada que atravessa o céu de uma extremidade à outra e que os antigos cognominavam de Via Láctea, por motivo da sua aparência leitosa. Esse clarão difuso
o olho do telescópio e tem longamente explorado os modernos tempos, essa estrada de poeira de ouro, esse regato de leite da mitologia antiga, se transformou num vasto campo de desconhecidas maravilhas. As pesquisas dos observadores conduziram ao conhecimento de sua natureza e revelaram que, ali onde o olhar errante apenas percebia uma fraca luminosidade, há milhões de sóis mais luminosos e mais importantes do que o que nos clareia a Terra. Com efeito, a Via Láctea é uma campina semeada de flores solares e planetárias que brilham em toda a sua e enorme extensão. Nosso Sol e todos os corpos que o acompanham fazem parte deste conjunto dos globos radiosos que formam a Via Láctea. Malgrado, porém, as suas proporções gigantescas relativamente à Terra e a grandeza do seu império, ele, o Sol, ocupa inapreciável lugar em tão vasta criação. Podem contar-se por uma trintena de milhões de sóis que, à sua semelhança, gravitam nessa imensa região, afastados uns dos outros de mais de 100.000 vezes o raio da órbita terrestre. Por esse cálculo aproximativo, se pode julgar a extensão de tal região sideral e da relação que existe entre o nosso sistema planetário e a universalidade dos sistemas que o ocupam. Pode-se igualmente julgar a exiguidade do domínio solar e, a fortiori, não sei bem a fortiori, mas não sei o que quer dizer isso, do nada é que essa nossa pequenina Terra. Que seria, então, se considerassem os seres que a povoam? Digo, do nada, porque as nossas determinações se aplicam não só à extensão material, física dos corpos que estudamos, o que pouco seria, mas também e, sobretudo, o estado moral deles como habitação e ao grau que ocupam na eterna hierarquia dos seres. A criação se mostra aí em toda a sua majestade, engendrando e propagando em torno do mundo solar e em cada um dos sistemas que o rodeiam, por todos os lados, as manifestações da vida e da inteligência. Assim, fica-se conhecendo a posição que o nosso Sol ou a Terra ocupam no mundo das estrelas. Ainda maior peso ganharão essas considerações se refletirmos sobre o estado mesmo da Via Láctea, que, na imensidade das criações siderais, não representa mais do que um ponto insensível e inapreciável, vista de longe, porquanto ela não é mais do que uma nebulosa estelar, entre os milhões das que existem no espaço. Se ela nos parece mais vasta e mais rica do que outras, é pela única razão de que nos cerca e se desenvolve em toda a sua extensão sob os nossos olhares, ao passo que as outras, sumidas nas profundezas insondáveis, mal se deixam entrever. Ora, sabendo-se que a Terra nada é, ou quase nada, no sistema solar, e que este nada é, ou quase nada, na Via Láctea, está, por sua vez, é nada. Esta, por sua vez, é nada, ou quase nada, na universalidade das nebulosas, e essa própria universalidade é bem pouca coisa dentro do imensurável infinito. Começa-se a compreender o que é o globo terrestre. Não é nada. E a Terra era o centro do universo, né? Puxa vida. Então, a Terra é um pequeno globo que faz parte de um sistema solar. Esse sistema solar tem como centro um corpo que tem uma massa muito grande, que é uma estrela, que é o nosso Sol. Então existe
muitos e muitos trilhões e trilhões e trilhões de estrelas. O que a gente consegue enxergar no nosso universo, esses pontos luminosos, a grande maioria são estrelas. Então a gente enxerga a Lua, porque o nosso Sol joga a luz na Lua e, por reflexão, a gente acaba enxergando a face iluminada da Lua. Mas a Lua não tem luz. Então a luz bate na Lua e a gente enxerga. Assim como a gente enxerga a estrela d'alva, que é um planeta, certo? No nosso, na nossa visão aqui, a gente enxerga um monte de luzinhas que são estrelas. A gente chama de estrela d'alva, que é um planeta, que é Júpiter, não é isso? Acho que sim. Acho que é Júpiter. Então, Júpiter, pela sua composição especial, acaba refletindo mais a luz do Sol e a gente acaba enxergando, né, um pouco mais iluminado. E a gente confunde como uma estrela, mas é um planeta. Agora, nesse... Vênus, Oi? estrela d'alva é Vênus. Vênus? Tá, então, beleza. Então, estrela d'alva é Vênus. Então, Vênus, devido à sua constituição, acaba sendo refletindo mais a luz do Sol e a gente acaba enxergando. Então, Vênus, para a gente, parece que é uma estrela, mas não é uma estrela, é um planeta. Então, Vênus. Agora, um monte de outros pontos luminosos são estrelas. Estrelas mais próximas, mais distantes e mais distantes ainda. E quanto mais distante a estrela, menorzinha ela parece para a gente. Mas aí sim, as estrelas, elas geram calor e elas geram luz. Então a gente consegue enxergar porque elas são iluminadas, elas geram essa energia, diferente dos satélites e dos planetas. Então ele está dizendo que ah, existe, então lá, a Terra, o Sistema Solar, a Via Láctea. A Via Láctea é gigante, ela é enorme, mas se eu comparar a Via Láctea com o universo, é só uma poeirinha. Ou seja, alguém consegue imaginar o infinito? É uma coisa que foge à nossa percepção. Por isso que o Chico Xavier pediu para tomar um cafezinho e um pão de queijo, não foi, para Emmanuel? Quando o Emmanuel leva o Chico fazer uma viagem, então ele parte do planeta e ele vai subindo. À medida que ele vai subindo pelo planeta, ele vai vendo uma montanha parecer uma formiguinha. Aí ele vai subindo mais. Aí ele vê o nosso planeta pequeno. À medida que ele vai se afastando do nosso planeta, o nosso planeta vai diminuindo, diminuindo, até que o nosso planeta some. Aí ele vai se afastando, afastando, afastando. A princípio, o nosso Sol é gigante. À medida que ele vai se afastando do nosso Sol, o nosso Sol vai se tornando pequeno. E só um pontinho. Até que ele vai se afastando tanto, 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 que o nosso Sol é só quase nada. Ele vai se afastando, 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 até que de uma hora ele falou, ó, eu já viajei bastante, já estou sentindo saudade lá de casa, quero tomar meu cafezinho, meu pão de queijo. Mano, me volta para lá que já não... A minha cabeça não comporta tantas e tantas e tantas e tantas informações. É mais ou menos isso, né? Emmanuel fez isso com o Chico. Hoje, a gente consegue fazer isso com a ciência. Então, existem simulações e existem vídeos que fazem a mesma viagem, mas de maneira digital. Então, a gente pode
ter uma relação dessa viagem que o Chico fez, parecida, com os vídeos que a gente encontra no YouTube, na internet, no Google, aí. Dá para a gente fazer uma coisa semelhante, né? Chico viu em 3 dimensões, a gente vai ver numa dimensão um pouquinho mais simples, mas a gente consegue ver e saindo da Terra e indo, né, mais ou menos essa visão. Ele viu pessoalmente, né? A gente dá uma camufladinha, mas é bom também. É bem legal também. Agora, a visão que o Chico teve é muito maior do que a gente pode ter. Mas hoje a gente pode ter uma. Lógico que não é igual a viagem do Chico, né? Mas, por exemplo, esse ano passado eu estive lá em Gramado, e lá tem um planetário que foi criado lá, né? Só que o planetário não é. Eu fui também no planetário aqui de São Paulo, lá no Ibirapuera, mas esse daí, eles fazem uma coisa com mais profundidade ainda. Eles fazem toda a viagem de um dia, aparecendo as estrelas e tudo mais, mas eles dão uma noção mais, assim, mais apropriada do universo, né? Eles fazem uma viagem astral muito bom para quem gostaria de conhecer, viu? Eu acredito que o de Ibirapuera também já deve estar mais avançado na programação dele, né? Eu nem sei se está funcionando, não, mas eu sei que aquele lá de Gramado é muito bom, aquele lá, viu? Muito bem. Vamos continuar lendo? Como é que é? Acho que vai mais um pouquinho. Mais um pouquinho. As estrelas fixas. As estrelas chamadas fixas e que constelam os dois hemisférios do firmamento não se acham de modo isentas de qualquer atração exterior, como geralmente se supõe. Longe disso, elas permanecem todas na mesma aglomeração de astros estelares, aglomeração que não é senão a grande nebulosa de que fazemos parte e cujo plano equatorial projetado no céu recebeu o nome de Via Láctea. Todos os sóis que a constituem são solidários. Suas múltiplas influências reagem perpetuamente umas sobre as outras e a gravitação universal as agrupa de todas numa mesma família. Esses diversos sóis estão, na sua maioria, como o nosso, cercados de mundos secundários, que eles iluminam e fecundam por intermédio das mesmas leis que presidem a vida do nosso sistema planetário. Uns, como Sírio, são milhares de vezes mais magníficos em dimensões e em riquezas do que o nosso, e muito mais importante é o papel que desempenham no universo. Também planetas em muito maior número e muito superiores aos nossos o cercam. Outros são muito dessemelhantes pelas suas funções astrais. É assim que certo número desses sóis, verdadeiros gêmeos de ordem sideral, são acompanhados de seus irmãos de mesma idade e formam no espaço sistemas binários, aos quais a natureza otorgou funções inteiramente diversas das que tocaram ao nosso Sol. Lá, os anos não se medem pelos mesmos períodos, nem os dias pelos mesmos sóis, e esses mundos iluminados por um duplo facho foram dotados de condições de existência inimagináveis por parte dos que ainda não saíram deste pequenino mundo. Outros astros sem cortejo, privados de planetas, receberam os melhores elementos de habitabilidade concedidos a alguns. Na sua imensidade, as leis da natureza se diversificam e se a unidade é grande expressão do universo, a variedade infinita é igualmente seu eterno atributo. Malgrado prodigioso número dessas estrelas e de seus sistemas, malgrado as distâncias incomensuráveis que as separam, elas pertencem todas à mesma nebulosa estelar que os olhos dos mais possantes telescópios mal conseguem atravessar e que as concepções
da mais ousada imaginação, apenas logram alcançar nebulosa que, entretanto, é simplesmente uma unidade na ordem das nebulosas que compõem o mundo astral. As estrelas, chamadas fixas, não estão imóveis na amplidão. As constelações que se figuram na abóbada do firmamento não são reais criações simbólicas. A distância a que se acham da Terra e a perspectiva sobre a qual se mede da estação terrena, o universo constitui as duas causas dessa dupla ilusão de ótica. Vimos que a totalidade dos astros que cintilam na cúpula azulada se acha encerrada numa aglomeração cósmica, numa mesma nebulosa a que chamais Via Láctea. Mas, por pertencerem todos ao mesmo grupo, não se segue que estes astros não estejam animados todos de movimento de translação no espaço, cada um com o seu. Em parte, nenhuma existe o repouso absoluto. Eles têm a regê-lo as leis universais da gravitação e rolam no espaço ilimitado sob a impulsão incessante dessa força imensa. Rolam não segundo roteiros traçados pelo acaso, mas segundo órbitas fechadas, cujo centro um astro superior ocupa. Para tornar, por meio de um exemplo mais compreensível as minhas palavras, falarei de modo especial do vosso Sol. Sabe-se sabe-se, em consequência das modernas observações, que ele não é fixo, nem central, como se acreditava nos primeiros tempos da nova astronomia, que avançava pelo espaço, arrastando consigo os seus vastos sistemas de planetas, de satélites e cometas. Ora, não é fortuita essa marcha e ele não vai errando pelos vácuos infinitos transitar os seus filhos e seus súditos, longe das religiões que lhes são assinadas. Não. Sua órbita é determinada e, em concorrência com outros sóis da mesma ordem, rodeados todos de certo número de terras habitadas, ele gravita em torno de um Sol central. Seu movimento de gravitação, como o dos sóis seus irmãos, é inapreciável às observações anuais, porque somente grande número dos períodos seculares seriam suficientes para marcar um desses anos astrais. O Sol central, de que acabamos de falar, também é um globo secundário, relativamente ao outro, ainda mais importante ao derredor daquele que perpetua uma marcha lenta e compassada na companhia de outros sóis da mesma ordem. Poderíamos comprovar essa subordinação sucessiva a sóis e sóis até que a nossa imaginação cansasse de subir a uma tal hierarquia, porquanto não esqueçamos, em números redondos, uma trintena de trilhões de milhões de sóis se pode contar a Via Láctea, subordinadas uns aos outros, como rodas gigantescas de uma engrenagem imensa. Esses astros, em números incontáveis, vivem vida solitária, assim como na economia do vosso mundinho terrestre, nada se acha isolado, também nada o está no universo incomensurável. De longe, o olhar investigador do filósofo, que pudesse abarcar o quadro que o espaço e o tempo desdobram, esses sistemas pareceriam uma poeira de grãos de ouro levantada em turbilhão pelo sopro divino, que voem nos céus os mundos siderais, como voam os grãos de areia no dorso do deserto. Em parte, nenhuma há imobilidade, nem silêncio, nem noite. O grande espetáculo que então se nos desdobraria ante os olhos seria a criação real, imensa e cheia de vida etérea, que no seu imenso conjunto o olhar infinito do Criador abrange. Mas, até aqui, temos falado de uma única nebulosa, que com os milhões de sóis, os seus milhões de terras habitadas, forma apenas, como já dissemos, uma ilha no arquipélago infinito. E tenho dito.
E ainda tem gente que duvida que exista vida fora daqui. Com desse tanto de sóis, desse tanto de planetas, só na Via Láctea, trilhões e trilhões e trilhões. A gente não tem nem noção do tanto de planeta que tem dentro da nossa Via Láctea, hein? Que é pequenininha, nem é uma das maiores nebulosas. Assim, Imagina. a ciência diz Uma poeirinha. a ciência diz o seguinte hoje, que é impossível que não existe vida em outro planeta. Você pensar só em probabilidade, né? Não existe a possibilidade de não existir vida em outro planeta, mesmo que a gente imagine vida somente como a nossa. Se só existisse vida somente como a nossa no universo, existiria bilhões de planetas habitados. Agora, se a gente pensar em vidas diferentes, Outra com forma, corpos diferentes, aí a probabilidade é gigante. Mas se eu limitar só vida parecida com a nossa, baseada na água, baseada numa atmosfera mais ou menos próxima à nossa, um planeta mais ou menos nas mesmas condições. Mesmo assim, a quantidade de planetas habitados é gigante, né? Isso que diz a ciência, né? A ciência fala. Tanto que a ciência, né, coloca aquelas antenas gigantes buscando vida em outros planetas. Porque eles sabem que existe. Eles já tiveram contato com vida dos planetas ou não? Aí depende, né? Tem gente que fala que eles já tiveram contato, tem gente que fala que não. Mas se eu pensar simplesmente na probabilidade, a gente fala, é impossível não existir vida. Devido ao que a Andressa falou, pela essa quantidade de planetas do universo. Então, ele está falando o seguinte: a nossa Terra gira em torno do Sol. O nosso Sol gira em torno de um Sol maior. Esse Sol maior gira em torno de outro Sol maior. Esse Sol maior gira em torno de outro Sol maior ainda. E cada um desses sistemas tem um conjunto de planetas, né? 5, 6, 7, 8 planetas, dependendo do sistema. Então, imagina a progressão. E a nossa Via Láctea é só um cantinho, só um pedacinho de tudo isso. minúsculo, uma poeirinha cósmica. Eu acho que não é nem questão de se já mandaram, comunicaram, se não comunicaram. Eu acho que é um pouquinho de arrogância científica. Porque assim, eu jogo uma informação no espaço, no meio de um lugar gigantesco. Tem que coincidir deles estarem procurando o mesmo sinal, esse sinal coincidir de bater num aparelho tecnológico igual da Terra para poder a gente se comunicar. Aí não acontece, não é porque não existe vida igual. É muito engraçado isso. É muita infantilidade para mim isso. Eu li uma frase, não é bem assim, mas é assim, sabe como a gente tem certeza que tem vida fora do planeta? Eles não entraram em contato ainda. Então é certeza que tem muita inteligência lá fora, absoluta, porque aqui a gente é muito infantil ainda, gente. Não, há muitos anos, o pessoal hoje, né, tem explorado o universo com as várias sondas, né? Manda uma sonda para lá, avaliar, e os instrumentos Jogando informação. analisando, né? Então, eles lançaram uma sonda muitos anos atrás para ir em busca de vida, né, nos outros planetas. Aí mandaram, aí a sonda foi e voltou. Quando ela estava voltando, ela mirou
a sonda para a Terra, né? E ela analisou a Terra. Aí ela falou: existe vida na Terra? Aí a sonda diz o seguinte: na Terra não tem vida inteligente. Talvez exista vida rudimentar na Austrália. Vida inteligente no planeta não existe. E na Austrália talvez existe vida. A sonda estava perfeita, não estava? Perfeito. Estava perfeita. Analisou tudo certinho. Só o ornitorrinco que é vida inteligente lá. O resto do planeta não é, não. O que é mais interessante desses capítulos aqui de hoje, né, que excetuando-se aquilo que era bem da propriedade do fluido cósmico e tudo mais, todo o conceito, pô, foi escrito há 200 anos atrás, né, isso daí, né? É pura astrofísica. Toda astrofísica confirma exatamente da forma como está escrito. Não mudou quase nada, né? 200 anos atrás. Já estava escrito lá por Kardec. Foi exatamente a Dá Lua, um, dá um, Terra, a me arrogância, formação. não, mas dá um orgulho, não dá, de seguir o Kardec? Porque Não tem vai lá e fala, é do jeito que já estava explicado lá. Demorou quase 200 anos para os caras irem chegando, como é que foi, como é que não foi, como é que a coisa funcionou. E foi exatamente igual, né? Mas, Que é do atributo da propriedade outra mesofísica. coisa. a descrição que nós lemos aí, né, desde já da nossa reunião anterior, né? Eu acredito que essa descrição toda não foi exatamente de Kardec, foi de um espírito. Porque, inclusive, ele fala do vosso sol. Por que o Kardec fosse ele falando do nosso sol? É do vosso sol. Então, Sim, aí é o espírito que tá apreciando esses valores. Por isso que eu acho que a aproximação do que hoje é real, né? Lógico que tem coisas que a gente já aprofundou um pouquinho mais. Mas, olha, É, é espírito. há 180 anos atrás, ele escrever do jeito que escreveu ali, eu Ele acho. mesmo falou que não sabia muita coisa, né? No E começo, ainda, e outras não podia falar. Teve uma nuance lá que ele fala, né? Da Desconfiava. matéria, teve uma nuance que tinha lá no comecinho. Vocês acharam que eu estava dormindo, mas eu estava escutando tudo, tá? tá desdobrado. Exatamente. Desdobrado. Não Dobrado. foi viajar igual o Kardec, não, o Chico. E repara lá, logo no comecinho da lição ali, ele estava falando que volta os elementos, vindo o ciclo dos próprios astros. Gente, dá uma sensação que o cara está se falando lá do buraco negro, que depois eu fiquei, eu vou dar uma olhada lá do Hawkins. eu também tive a mesma sensação. Você não ficou com Tive essa sensação? Eu falei, tá falando do buraco negro. buraco negro Quando que tem desintegra no centro, tudo, tem no vira, centro de cada, vira tem no qualquer centro outra de coisa. E cada. aí, de repente, deu essa sensação aí. Vou até olhar lá depois. Eu tenho um livro aqui Eu do Hawkins, lá que ele Na tem hora que eu umas teorias do escutei, buraco negro. eu comecei a procurar um vídeo que eu estava vendo ontem à noite sobre isso, para ver se batia. E lá na teoria do Hawkins lá, tudo bem, você desmantela tudo lá, né? Porque tudo é tragado e tudo aquilo vira uma codificação numa informação. Não sei dizer aqui com a linguagem apropriada e certa. De repente é o Ricardo aí da Eliana aí, também deve ser chegar nessas coisas, ele vai falar. Mas é Tá isso, Tem é uma codificação que sairia lá, que é a tal da escrita, como se diz, o DNA do universo. Tá? Tem uns lances assim. Depois eu vou dar uma olhada para ver se alguma coisa assim. Pareceu muito isso. Então, mas Eu o não que estava dormindo, não. acontece é o seguinte: existem os sóis. Os sóis também nascem, crescem e morrem. Sim. A ciência diz o seguinte: sóis meia boca, como o nosso Sol, que é pequenininho, Quinta ele, grandeza, isso é quando, mínimo. ele, Nunca quando agradeço. morre, ele não vira buraco negro.
mas sóis maiores que o nosso, né? Quando morrem, vira um buraco negro. O que é um buraco negro? A gente imagina que buraco negro é... Imagina um Sol muito maior que o nosso, que tem uma massa gigante, ele acabe, Colapsando. ele vai se colapsando e vai se aproximando. Então, a mesma massa de um Sol gigante, ela está numa quantidade muito menor. Agora, imagina que um Sol morre, outro Sol morre, outro Sol morre, outro Sol morre. Aí vai chegar uma hora que numa galáxia eu tenho vários sóis mortos. Essa Planetas. essa situação é uma situação instável. Porque um buraco negro não é lá uma coisa estável, é uma coisa instável. Você tem vários buracos negros numa certa galáxia, numa certa região do espaço, aquilo lá basta uma faísca de Deus para puf, explodir e gera um novo universo. Ou um Então, mas novo conjunto de sóis, galáxias e assim. tem o O... vídeo da James West, professor, eu estava assistindo justamente esse vídeo ontem, e ele fala que não é na totalidade, mas é até por isso que tem aí uns cálculos astronômicos que estão pondo em voga até mesmo o Big Bang, porque em cada pelo menos na maioria das galáxias, existe pelo menos um buraco negro ao centro, ao lado. E as mais antigas delas, que eram para contar o tempo que eles calculam que tem acontecido o Big Bang, elas são muito mais antigas e muito menores. Não era para existir, porque era como você falou, não era para ter tido ali. Porque não dava para ter tido uma explosão com um planeta pequeno, com um Sol pequeno, um Sol de quinta grandeza, como a Terra, por exemplo. E elas são antiguíssimas pelos cálculos do James Webb. Só que eles falaram, é erro do aparelho? Está dando defeito? Fizeram todos os cálculos, não está dando defeito. Está dando defeito na cabeça dos astrônomos. Aí eles estão falando assim, qual que é a origem, então? Se não foi o Big Bang, quem que iniciou tudo isso? Só estão faltando falar quem mesmo, porque está quase chegando lá. Então, Eu mas ri muito segundo vídeo. a teoria das cordas, que é uma das teorias famosas agora, que é... Eu não consigo explicar, mas é o Steve Os Hawking múltiplos Steve versos, Hawking né? fala dessa É. teoria das cordas. Segundo a teoria das cordas, né, o Big Bang não foi o Big Bang, foi um Big Bang, Um deles. Aí faz deles. Então, na verdade, existe essa grande explosão, foi num certo momento, mas existe vida antes da grande explosão. O meu tio, não sei de onde ele buscou isso, mas ele tinha ele disse que esse no universo ele se foi formado de duas galáxias gigantes que estavam mortas e que geraram essa nossa galáxia aqui. Então, Ele realmente, deu um curso, né? Ele deu um curso, ele deu uma época. Nossa, foi muito legal. Eu acho que ele participou disso, porque a maneira como ele descreveu tudo Justo, foi justo. tão, né? Foi É. tão forte que ficou na nossa memória. É incrível como Inesquecível. inesquecível. Parece que ele estava lá. E talvez estivesse, vai saber.
Eu Vão ter sou, que entender eu a teoria das cordas, porque a do Big Bang original não tá rolando mais o É, filme eu tá acho que tem louco. uma lógica. Isso eu sou partidário do multiverso. O isso multiverso que ele o ajuda a Lorenzo estava explicar falando do buraco negro. muita coisa das diversas dimensões que É, existem. que estava falando do buraco negro, você imagina um sol muito grande, mas grande mesmo. E um sol muito grande tem uma gravidade muito forte. Não sei se vocês concordam, né? Porque quanto mais a massa tem, mais atração, mais gravidade, certo? Agora você imagina como é que se comporta a gravidade quando ele se colapsa de um sol grande, ele começa a encolher, mas sem perder a massa. É. Imagina, a gravidade dele é estupidamente mais alta, ele vai atraindo tudo quanto é coisa. Verdade. Coisa, vai grudando do bicho. É por isso que diz que o buraco negro engole as coisas, né? É. Na verdade, Eles, ele vem atraindo, atraindo, ele vai pegando uma nebulosa, outra, vai puxando, até ele uma hora que ele chupa fica até a luz, né? tão cheio que É. ele pumba. Aí dá explosão. Aí foi isso que o Hawks pensou, falou, achou que valia para tudo, mas é um buraquinho negro que explodiu. Né? Fala a verdade, é mais É. racional isso aí. É. É. Muito legal, né? Gente, A mas eu acho gente Mas que eu, tem também um lado moral dessas coisas, né? Com certeza, né? Olha, veja o seguinte, o universo tem harmonia? tem. claro, Tem? Tem claro. harmonia, né? É cosmos, Mas, não é? mas sabe por que ele tem harmonia? Por que ele tem harmonia? O código já está escrito. Porque ele Porque ele obedece às tem leis. leis. Ele obedece às leis. Verdade. Então, tudo que vale para a nossa vida, inclusive assim, espiritual, né? Tudo Sim. que está na desordem, que está fora da lei, tem que obedecer às leis. E é isso que está. Verdade. A gente vê o universo, olha, na hora que você estuda, né? Então, tem o caos. Mas o caos vai tender, né? Para a organização. Né? Tudo que está desorganizado tende a se organizar, porque senão. E é o que está ocorrendo Verdade. agora na Terra, com a transição, regeneração, e vai aos poucos até se harmonizar com as leis divinas, e a gente vai aprendendo também. Esse é o lado moral desse universo tão bonito. Né? O que vale lá para a física, vale também para o espírito. Né? As leis têm que ser obedecidas. Como a gente está no meio do Realmente. buraco negro chamado transição, a gente não consegue ver isso. Mas é verdade. É, com certeza. Mas eu estou para dizer que, na verdade, o conceito de inteligência que eles têm talvez não é igual ao nosso. Não é, Não né? é mesmo? Né? E não tem que ser mesmo. Nós somos um grãozinho num bracinho da Via Láctea. Qual é o conhecimento que pode existir nesse local? A Um gente grande é universo. Como disse a Andressa aqui, os caras são tão inteligentes, tão honestos, que ainda não fizeram comunicação com a gente. Não dá, não dá, Exatamente. não dá liga. Não, não, Não dá liga. não dá. É isso aí, Não há falou tudo. conexão, né, Andressa? Não há conexão. É Muito bem, interessante que muito bem. quando eu falo dessa coisa de vida, né, nos outros planetas, né, então tem os ufólogos, né, tem aquelas duas correntes. Tem os caras da casuística que não, é de caso, ele quer saber o caso né, e estudar o caso, né, o fenômeno, o caso ali. E tem os mais espiritualistas, né, eles colocam lá uma outra vertente dentro da ufologia. E os caras, eles não conseguem chegar, né? Esse pessoal da casuística é a maioria. Eles não conseguem entender até hoje por que tem extraterrestre, por que extraterrestre não aparece. Ah, não tem lógica, né? O problema é que a vida e a evolução da vida não parte da nossa premissa e da nossa lógica, né? O cara fica pensando, não, por que alguém veio de tão longe? Que esforço. Vem para um outro planeta, que esforço. Vem para aqui e não faz nada, só fica lá chacoalhando uma nave, aí se tira a foto de uma luzinha lá, tal. Para que tudo isso, né? Por que o cara não vem? Aquela premissa, né? O pessoal tem premissa, se ele vem para cá é porque ele quer petróleo, quer banana,
quer roubar água, né? Não quer tomar conta da terra. Diferença de Não chega valores. em lugar nenhum, meu amigo. Quem já fez isso, mas não está se lixando para esse tipo de assunto. Não entende que o interesse deles é na gente, só. Só que faz parte de um programa. Só isso. O cara não entende, vem aqui para ir. Os caras não entendem. Aí fica dando nó lá, fica batendo a cabeça até hoje lá. Há mais de 80 anos que os caras ficam estudando, estudando, estudando e tá tudo empacado. A turma fica toda empacada. Deve ser frustrante, né? Você ficar olhando para o céu tanto tempo. Muito bem, muito bem. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento dos estudos de hoje? Voluntários? Vamos Eu lá. faço. Eu Ô, faço. Roberto, Eliana, faz, Eliana. Eu faço. Pode fazer. Então, agradecemos ao Mestre Jesus, ao nosso Pai Criador, por termos momentos onde podemos estudar o Consolador prometido, as suas leis que regem o universo, as leis que devemos seguir, e pedimos que novas oportunidades como esta se repitam e que possamos estar aptos para conseguir aprender e colocar em prática na nossa vida para auxiliar a nós e ao nosso próximo. E assim encerramos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Pai, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, pois a te pertence o poder, a glória, a misericórdia para todos sempre. Que assim seja, minha graças a Deus. Evidências? Eliana, teve evidência? Luzes amarelas e lilás. Andressa? Roberto? Eu queria só falar uma coisinha. É que tudo que vocês comentaram até agora, tudo eu já vi, tudo eu já fui, já estive lá, né? Infelizmente, fica num certo vazio que as pessoas ou não acreditam ou acham que a pessoa é doente ou qualquer coisa assim. Um dia, conversando com o Tecilde, ele falou: Roberto, você não sabe o que eu vi lá no sítio, sozinho? O Tecilde ficou com todas as minhas escritas, todos os anos que eu fiquei lá, tudo que eu descrevi, né? A formação de planetas que eu fui levado igualzinho ao Chico, por um outro espírito. Fui com medo e voltei com medo, porque eu estava muito doente na época, e mesmo se tivesse, ia ter medo mesmo. Aí, o Tecilde falou: desceu um disco voador aqui, o Roberto, aqui, mais ou menos 50 metros da minha casa, aqui lá do sítio. Ele falou assim, então eu fui lá para querer conversar, telepaticamente falaram para mim, não se aproxime, né? Porque você tem que ter 20 metros de distância. Então, ele observou aquilo que eu vinha dizendo para ele várias vezes. O que eles vieram buscar naquela terra? O tecido um dia me mostrou que um imã, ele passava o imã na terra, lá do sítio, a terra grudava no imã. Então, logicamente que o disco voador, ele trabalha com energia que precisava abastecer ali a nave, né? E então teve essa conversação.
Quanto aos outros planetas, eu já conversei com vários habitantes de outros planetas. Eu já descrevi toda a forma de vida, de local. Então, esses anos para mim no Espiritismo, parece que foi só para mim alegria. Porque os papéis ficaram com Tecilde, e não foram poucos, eram muitos descritos lá, né? E conheci vários, e conversa com habitantes de planetas do extraterreno, aqueles que eram perigosos e aqueles que não eram perigosos, aquele que eu recebi convites para ir, mas não tive coragem de permanecer no planeta, mas estive no planeta, né? Eu estive em planetas que muitos amigos nossos que desencarnaram, Celso, me disseram: Roberto, não volto mais porque agora eu vou para esse X planeta. E é aqui que eu vou evoluir bastante, vou ter que estudar muito para mim ter um trabalho que já me comprometi. Então, a vida, na minha opinião, a vida como um participante de uma casa espírita, ela é muito cheia, ela é preenchida com todas essas maravilhas que estamos vendo. Quantas e quantas ruas espirituais formam da Lua, perto da Lua, para nossas casas espirituais? Quantas ruas são, né, ectoplásmicas, cor de prata, cor de ouro? Quantos espíritos evoluidíssimos permanecem nas casas? Então, nós, sabe qual é o problema? É que nós demoramos muito para pôr em prática ou muito para aprender. Então, existiria, assim, uma facilidade maior, né? Como eu descrevi um dia, um espírito veio me operar aqui na minha casa, 1h30 da madrugada, né? Descrevi todos os equipamentos que foram usados no centro, junto com o Tecilde, né? E até uma sessão que a Maricilde fazia às 5 da tarde, né? Então, essas maravilhas, né? Esses infinitos, como eu disse outro dia, eu fiquei com medo de ir para o infinito 2, porque eu terminei no infinito 1 e tinha o 2, eu fiquei com medo de não conseguir voltar, que não ia dar tempo. Então, fiquei assustado e não fui. Mas tem o infinito 2, né? Então, a maravilha é maravilhoso de você ver, porque às vezes você esquece do tempo que você tem que voltar, não é? Então, todas aquelas. Lembra, Celso? Aquelas pessoas que vinham desenganadas pela medicina e saíam de lá todos curados, né? E viam os espíritos operando. Quer assistir a operação? Quero assistir. Então, vamos ver, né? E assistir e descrever. Então, toda essa maravilha que eu falo desses anos que eu estive lá, ficou todo com o nosso irmão Tecilde, né? Então, quando eu vejo a leitura dos livros, eu fui assistir lá o Nosso Lar 2, né? Aí eu falei, olha, já fui em tudo ali. O filme é uma beleza, porque tudo que eu vi, eu passei por lá, né? A formação de planetas era uma maravilha. Eu falei, meu Deus, né? Eu me emocionei de ver o que eu já estive andando, com quem eu já conversei, com tudo que foi feito, né? Então, eu fui um privilegiado por fui parar no centro por problema de saúde, mas fui privilegiado, né? De conhecer o que é falange, o que são falanges boas, ruins, que são brigas espirituais, por que eles brigam, os lugares de sofrimentos, né? As partes baixas de temperatura alta, as partes escuras, onde os espíritos gemem, né? E se enlodecem. Então eu fui um privilegiado. Então, para mim foi de uma grande valia. Então, não tive nem evidência, porque eu fui lembrando na leitura por tudo que eu passei. Então, eu quis falar para vocês isso daí, porque é emocionante, é importante o Espiritismo, né? E é de coração. Obrigado, viu? Muito bem. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, Lili. Desculpa chegar atrasada aí. Tá melhor, Cida? Melhor, Roberto? Boa noite. Oi. Bem melhor. Então, melhor. Obrigado. Tá melhor, né? Melhor, Graças obrigado. a Obrigado, Deus. Roberto.